Bom dia, meu nome é Paulo Carvalho, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC e hoje vamos falar da parte 2 do nosso curso de geração eólica-elétrica. Nessa parte nós vamos concentrar a análise no recurso eólico, né? A fonte primária aí de energia para a geração de energia elétrica em parques eólicos. Primeiro, uma noção básica do que é o vento, né? O vento pode ser a energia eólica, pode ser entendida como uma forma indireta de energia solar, ou seja, o vento existe por causa do aquecimento causado pela energia solar, tá certo? Então, uma breve definição: o vento pode ser entendido como deslocamento de massas de ar causado pela diferença de aquecimento da Terra pela irradiação solar. E aí temos dois principais grupos, os chamados deslocamentos globais, como o nome está dizendo, ocorre a nível do globo, a nível do mundo, do planeta, em que é uma consequência da quantidade de calor que chega à superfície terrestre na região tropical ser maior do que a que chega nos polos. Então essa diferença região tropical polos causa deslocamentos, são chamados deslocamentos globais. Algo mais na baixa superfície, próxima à superfície, baixa atmosfera, são chamados deslocamentos locais, que são mais sentidos pelos aerogeradores. Nós temos o deslocamento tipo terra e mar, que é bastante evidente aqui na nossa localização, litoral do Brasil, mais especificamente litoral do Nordeste, litoral do Ceará. Temos a realidade montanhas-vales, né? As regiões montanhosas do mundo são bastante as partes, os picos, as regiões mais altas são bastante utilizadas para a instalação de aerogeradores. Além da diferença de temperatura, esse deslocamento é bastante influenciado pelo relevo do local. Então, obviamente, está bastante condicionado às condições de relevo de cada local. Para as regiões próximas da linha do Equador, com nossa situação, nordeste do Brasil, estado do Ceará, merece destaque a importância dos ventos alísios. Né? Então, o que seriam os movimentos alísios? Os ventos alísios são movimentos de massa de ar em direção às menores pressões da aquecida faixa equatorial. E aí temos uma região que vai ser bastante importante para caracterizar o potencial eólico da região onde nós estamos, particularmente aqui do estado do Ceará, que é a chamada zona de convergência intertropical. Então, essa zona pode ser definida como uma região próxima à linha do Equador para a qual os ventos alísios convergem. A convergência ou região de pressões menores é caracterizada por forte convecção e chuvas quase contínuas. Então, é uma região próxima à linha do Equador, tá? De acordo com o processo ao longo do ano. Essa região ela se localiza por cima do território do estado do Ceará, mais especificamente, e quando essa região está em cima do território do estado, a região é o momento em que ocorrem chuvas. Né? Como nós sabemos, o período de chuva é caracterizado particularmente no primeiro semestre no estado do Ceará, período de janeiro, fevereiro, março, abril, é exatamente consequência dessa zona de convergência que ela se desloca ao longo do ano. Ela ocorre em cima do estado do Ceará e caracteriza o período de chuva. No segundo semestre, essa zona se desloca, se afasta do território do estado e faz com que no segundo semestre, particularmente agosto, setembro, outubro, praticamente não ocorra chuvas no território do estado do Ceará. Então, como está escrito aqui, a posição da zona migra em ciclos anuais, coincide com o território do Ceará dos meses de março a maio. E é exatamente esse o principal elemento que determina o regime de ventos do estado, né? Em que exatamente nos meses de março a maio, período chuvoso, devido à zona de convergência estar em cima do território do Ceará, exatamente nesse período que os ventos alcançam os valores mínimos
de velocidade. No segundo semestre vamos ter exatamente o oposto, né? A zona não está sob o território, não há incidência de chuvas, e aí os ventos alcançam os maiores valores do ano. Aqui uma visualização, a fonte aqui da imagem é o Atlas do Potencial Eólico do Ceará 2000. A linha de convergência aqui, a zona de convergência está marcada aqui em torno dessa linha branca no mapa global. A gente observa aí o vento convergindo para essa zona, e como foi falado, quando essa zona está sobre o território do Ceará, você tem chuvas, nublado, e as velocidades do vento caem porque a diferença entre o aquecimento do continente e o aquecimento do mar é mínimo. Então, como a diferença é pouca, o vento alcança os valores mínimos. No segundo semestre, a zona se afasta, há uma diferença de aquecimento entre o continente e o volume de água do mar. Essa diferença se acentuando faz com que ocorram os maiores valores de velocidade do vento. Esse é o regime principal de ventos, e faz com que, por exemplo, o Nordeste, particularmente aqui do Ceará, seja considerado um dos melhores potenciais para uso da energia eólica do mundo. Tá? Então, aí a área que circunda a Terra, próximo ao Equador, onde os ventos originários dos hemisférios norte e sul se encontram, né, como está bem evidenciado aí na figura. Dando um foco aqui, o Brasil tem diferentes realidades climáticas, diferentes regimes de vento, então vamos dar um foco aqui no Nordeste. Os principais mecanismos de vento aqui no Nordeste, né, como a gente já viu, a região bastante influenciada devido à proximidade da linha do Equador, a influência bastante grande dos ventos alísios e das diferentes posições da zona de convergência intertropical. E aí temos um padrão de sazonalidade bem definido, né? Aquilo que a gente falou, baixas velocidades de vento no primeiro semestre, elevadas velocidades no segundo. Podemos aqui caracterizar regiões, sub-regiões. Então nós temos aqui, por exemplo, esse litoral norte, nós temos uma sub-região 1, abrangendo aqui o litoral do Maranhão, sub-região 2, abrangendo aqui Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Então o regime de vento no litoral desses três estados é bastante parecido. Nós podemos ter uma outra classificação em que mostra aqui uma região no litoral e outra região na zona mais interior, né? Que aí geologicamente essa zona interior do Nordeste, essa região central do Nordeste, não está mais influenciado pelo aquecimento da água do mar. Então é outro contexto, é exatamente nessa região central que nós temos as chapadas. Então, como a gente já viu, as chapadas, regiões mais elevadas, elas também favorecem o regime de vento. Nós temos aqui no meio da Bahia a chamada Chapada Diamantina. Veja que ele pega ali o sul do estado do Ceará, que é a Chapada do Araripe. Ali na Paraíba pega ali o Planalto da Borborema, onde está Campina Grande. Então veja que são regiões elevadas, e no alto dessas chapadas, né, essas regiões são regiões ótimas para captação da energia dos ventos. Eu lembro, por exemplo, que o estado da Bahia é um dos maiores produtores, né, de energia eólica, um dos produtores de eletricidade a partir de parques eólicos, e praticamente todos os parques eólicos da Bahia estão localizados na área central do estado, na chamada Chapada Diamantina. Não é diferente da realidade do Ceará. Existem poucos parques eólicos no litoral da Bahia. Então, temos aqui várias regiões que se destacam. Em resumo, né, podemos resumir aqui o litoral do Nordeste e a área das Chapadas nas áreas centrais da região. E aqui um pouco uma revisão, a fonte Carneiro 2014, é uma dissertação de mestrado defendida no programa de Engenharia Elétrica.
Temos aqui uma caracterização, né, um resumo aqui das regiões, litoral norte e nordeste, a gente viu aí fortes ventos alísios, brisa de terra e mar, ciclo anual da zona de convergência, então uma alta constância no comportamento da direção. Litoral nordeste e sudeste já uma redução dos ventos alísios, moderadas brisas de terra e mar. O nordeste continental nós temos brisas de montanhas e de vales, aquela região mais central. Então aqui uma moderada constância no comportamento da direção. Como se comporta, né, o vento, é importante a gente saber como se comporta o vento nessa área mais próxima da superfície. É importante ter esse conhecimento, que logicamente nessa faixa, né, mais próxima da superfície é onde os aerogeradores vão ser instalados. Então, como se comporta esse vento? A gente pode entender aqui através dessa figura. Nós temos aqui a chamada camada limite. Essa camada limite é definida como a camada onde o escoamento do vento é perturbado pela superfície. Então, observem que da camada de limite para cima nós temos o chamado vento geostrófico, em que observe aí nessas retas aí, simbolizando o vento não é perturbado. Quando nós entramos na camada limite, veja que o vento passa a ser perturbado, né? Ele tem essas ondulações que vão reduzindo até a velocidade ficar zero, ou seja, até o vento separado pela presença de diversos obstáculos. Então, definimos aí um Z0, que seria o quê? Uma altura, dando aí o zoom aí na figura, uma altura no qual a velocidade do vento é zero, ou seja, conforme o tipo de relevo, né, presença de edificações, árvores, prédios, ocorre em uma determinada altura em que a velocidade do vento é totalmente anulada, parada. Então, como está escrito, o vento utilizado pelos aerogeradores é o vento próximo à superfície, essa região próxima à superfície é chamada camada limite, e Z0 é o chamado comprimento de rugosidade, ou seja, a altura onde a velocidade do vento é nula. Então, logicamente, cada local vai ter um valor diferente do comprimento de rugosidade, como eu falei, influência das condições do relevo vizinho ao ponto de medição do vento. Como calcular essa velocidade em diferentes alturas? Nós temos aqui diversas formulações, né, que vão tentar, logicamente são valores aproximados, vão tentar fazer um cálculo aproximado da velocidade do vento em uma determinada altura a partir de uma determinada velocidade medida em uma certa altura. Então, temos aqui o chamado perfil logarítmico, né, admitindo esse tipo de perfil para a velocidade do vento nessa camada limite. Então, nós temos, por exemplo, H de referência, representa uma altura de referência de medição da velocidade do vento. Então, eu tenho, por exemplo, bastante comum torres, por exemplo, uma torre de 10 metros, um exemplo aqui. Nessa altura de 10 metros, eu medi uma velocidade, né, chamada velocidade de referência, velocidade do vento medida nessa altura de referência. Então, eu tenho uma torre de 10 metros, medi a velocidade do vento a 10 metros. E a partir desses dados, né, e do comprimento de rugosidade, né, como já foi explicado, a rugosidade informa a altura na qual a velocidade do vento é zero, que é função do tipo de terreno onde eu estou medindo. Nós temos aqui usamos essa fórmula, né, Z0, H, velocidade de referência, H de referência, velocidade de referência, e aí, por uma determinada altura H, por exemplo, 50, 60, 80 metros, nós calculamos a velocidade para essa altura. Né? Logicamente, aí existe uma margem de erro, mas fornece uma primeira referência, né? Caso não seja possível, né? Muitas vezes por questões financeiras, medir
o vento em altura mais elevadas. Então, como a gente falou, naquela fórmula anterior, a rugosidade era um valor de entrada. Então, nós vamos ver aqui valores de rugosidade em função do tipo de terreno. Então, o menor valor, lagos, mar aberto, é praticamente desprezível, né? Então, a gente pode ver aqui a rugosidade. Então, uma informação aí já importante, já fica evidente aí uma das grandes vantagens dos parques eólicos no mar, né? Porque a gente vê que praticamente, obviamente, devido àquele tipo de superfície do mar, ele não oferece praticamente nenhum obstáculo, nenhuma barreira para o escoamento do vento. Então, é uma grande vantagem aí dos parques eólicos marítimos. E chegamos o caso aí até cidades em floresta, e nós temos aí o comprimento de rugosidade de 1 metro, ou seja, na altura de 1 metro o vento já está parado. Então a gente vê aí a grande sensibilidade do vento, né, do escoamento do ar para obstáculos como prédios, construções, casas, etc. Tá? Então, outra coisa que a gente chama atenção que sempre há uma margem de erro considerável aí nesse tipo de cálculo, né? Porque muitas vezes são usados critérios de classificação que são totalmente subjetivos. A gente está vendo aqui, por exemplo, muitas árvores ou arbustos, né? Então, o que são muitas árvores? Logicamente, isso é um critério subjetivo. Uma pessoa vai entender uma coisa, outra vai entender outra. Então, a gente sempre lembra que todo esse equacionamento é para apenas ter uma referência, certo? Um primeiro valor inicial do potencial eólico de uma determinada região em uma determinada altura. Outra fórmula bastante utilizada aí na literatura é o chamado perfil exponencial. Então, de novo, nós temos uma determinada altura de referência, na qual nós medimos uma determinada velocidade do vento, chamada velocidade de referência, e eu quero saber a velocidade do vento em uma altura h. E essa velocidade eu estou chamando aqui de V de h. E aí introduzimos aqui o alfa, né? O expoente de camada limite varia em função da rugosidade da superfície. Por exemplo, 0,06 para locais lisos, como a superfície do mar, 0,6 para locais com alta rugosidade, no caso de cidades, né? Fonte aqui Custódio, 2009. Então, logicamente, é basicamente uma outra forma de expressar a influência do tipo de superfície, né? O tipo de relevo sobre o escoamento do ar. Então, de modo geral, para terrenos planos cobertos com capim, pode ser aplicado um alfa aproximadamente a 0,14 ou 1 sobre 7, que geralmente é um valor utilizado em estudos genéricos, quando não se tem ainda uma maior precisão de dados do local a ser utilizado. Bom, mas nada, né, substitui a medição precisa. Então, o ideal é termos uma torre de elevada altura e medindo o vento em diferentes alturas, né? Para a medição, né, nós temos basicamente aí duas filosofias. Uma utiliza os chamados anemômetros de conchas, pode ser definido aí como um pequeno rotor eólico com eixo de rotação vertical. Ao eixo são fixados braços que sustentam conchas, né? Então o vento incide e a diferença aí de uma superfície côncava e uma convexa vai fazer com que esse eixo gire e aí é gerado um sinal. Esse sinal é proporcional à velocidade do vento. E o anemômetro de hélice, né, que pode ser entendido como um pequeno rotor eólico com eixo de rotação horizontal, no qual diferentes direções do vento podem ser seguidas via leme. Então, o anemômetro de hélice geralmente está acoplado a um hélice, está acoplado a um leme, né? Então, no mesmo mecanismo, eles podem medir tanto a velocidade do vento como a direção do vento. E aqui temos um
um exemplo de um anemone de conchas, né? Então, nós temos aqui o braço é mantido a uma certa distância desse eixo aqui, dessa tubulação aqui vertical, para evitar interferências na medição. Então veja aí a superfície das conchas, ao girar, o sinal é transmitido, vai ser levado a um sistema de aquisição de dados que vai armazenar a velocidade do vento de acordo com o nível de precisão aqui que nós desejamos. Geralmente se trabalha bastante com valores médios a cada 10 minutos, né? É uma forma bastante usual aí de representar os valores da velocidade do vento. Aí, logicamente, temos diversos fabricantes, cada um tem suas diferentes, né, filosofias. Aqui temos outra maneira, um anemone de conchas acoplado a um sensor de direção, tá certo? Então essa é uma possibilidade. Existe críticas que esse tipo de filosofia não é o ideal, porque a simples presença aqui do sensor de direção de vento vai causar uma perturbação no vento que chega às conchas. Então o valor aí do vento a ser medido seria alterado aí por causa da presença desse sensor de direção. Então, como sempre, tem sempre o famoso perde-ganha, né? Ganha numa coisa, perde no outra. Então tem que se fazer aí cada caso a avaliação de qual é o tipo de filosofia de medição mais adequada ao local. Aqui é um anemone de hélice, né? Então a gente já falou, é um eixo horizontal. Nós temos as hélices que giram, ao girar geram um sinal que é enviado a um sistema de aquisição de dados que converte aí esses sinais em valores de velocidade do vento e armazena esses dados. Como também já falamos, geralmente se coloca um leme, né, ali na ponta do eixo, e aproveitando aí a medição do vento, também é medido o valor da direção do vento. Então podem ser acopladas aí duas medições no mesmo sensor, né? E, apesar de que também há a crítica que a presença aí desse leme já causa também uma perturbação na velocidade do vento e estaria sendo registrada já um valor alterado. Mas como falamos, cada caso é um caso, tem que ser analisado aí as vantagens e desvantagens de cada filosofia de medição. Temos também uma outra tecnologia, e aí eles são chamados anemones ultrassônicos, né? Já tem a vantagem que não tem peças móveis, então é emitido um sinal, a perturbação desse sinal pelo vento já é a informação do valor da velocidade do vento. Então, como eu falei, de cara aí fica evidente a vantagem, a ausência de peças móveis, né? Então, média velocidade aqui, direção do vento em 1, 2 ou 3 dimensões, com qualidade de dados elevada. Desvantagens, o alto custo desses anemômetros, tá? E outra desvantagem apontada pelo próprio fabricante aqui, no caso a empresa Amunite, é que o elevado consumo de energia desse dispositivo impossibilita a utilização do mesmo numa estação de medição com fornecimento de energia através de bateria ou painel solar. Então havia necessidade de um sistema conectado à rede. Muitas vezes não é disponível se a gente vai fazer medições num local remoto, não há essa disponibilidade. Então fica aí a diferentes concepções, né? Como eu falei, não existe uma solução única, cada caso é um caso, tem que ser analisado qual é a solução mais adequada de medição. Em relação à direção do vento, né, a literatura sempre recomenda que o primeiro indicador da direção do vento é a própria natureza. Então temos aqui uma foto tirada aqui do litoral do Ceará e fica pelo posicionamento das palhas, né, do coqueiro, fica evidente aí qual é a direção predominante do vento. Então a natureza é um bom indicador aí dessa direção do vento. Para uma medição mais precisa, né, nós temos aqueles lemes que a gente viu
E o resultado final é a chamada Rosa dos Ventos, né? Também de importância para bastante importante aí esses dados serem armazenados, né? Para que a gente vai ver posteriormente, eles vão ter uma grande influência no posicionamento dos aerogeradores dentro de um parque eólico. Então, aqui, por exemplo, fica evidenciado, né, a direção aqui de leste para oeste, direção predominante aqui, o sentido do deslocamento do vento, particularmente aí num determinado período. Então veja aí também discriminada as faixas de velocidade, mas fica bem evidente aí qual é a direção predominante aí da circulação do vento. Todos esses equipamentos, né, os anemômetros, sensores de direção, então eles usualmente são instalados em torres anemométricas, né? Então essas torres são colocadas em diversas alturas. E aí vamos falar um pouco aqui da nossa experiência através de um projeto com financiamento do CNPq. Nós instalamos três torres anemométricas em 3 locais do Nordeste, né? Em Maracanaú, dentro de uma fazenda que pertence à Universidade Federal do Ceará, Fazenda Raposa, em Maracanaú, em Parnaíba, dentro do campus do Instituto Federal, e em Petrolina, dentro do campus de outro Instituto Federal. Então, com esse projeto foi possível analisar e fazer uma série de estudos, né? Analisando aqui regimes de ventos diferentes. Então aqui um pouco aqui das nossas imagens, todas as torres foram de 80 metros aqui em Parnaíba, Piauí, então levamos aqui a torre, ela é levada por trechos, né, pedaços, esses pedaços são fixados uns sobre os outros e através de sistemas de cabos são fixados ao solo e aí chegamos aqui à torre no local instalado, né, de 80 metros, em que nós fizemos medições em 3 alturas. Aqui uma imagem aqui da torre de Petrolina, né? Numa área bastante diferente, o sertão central do Nordeste, a área central, e podemos observar aqui a torre, uma vista lá do topo, né? E a torre aqui em Maracanaú, próximo aqui de Fortaleza. Então, detalhe aqui para o sistema de fixação, então vemos aí vários cabos sendo fixados, né? Uma base que foi concretada no solo e possibilidade, eu destaco aqui para a torre da direita, esses 2 pontos são os 2 técnicos que subiram, né, lá em cima para a instalação dos últimos equipamentos. Então a gente está para ter uma noção aqui das dimensões da torre e da altura. Esses dados, né, hoje no Brasil, eles são compilados, arquivados e ficam disponibilizados nos chamados atlas eólicos, né? Então são importantes ferramentas de informação sobre o potencial eólico. Então aqui já temos uma primeira visão, né, através aqui do contexto a nível de Brasil, potencial eólico brasileiro através do atlas, que observamos aqui as regiões, né, como já disse, o litoral do Nordeste, praticamente, principalmente o litoral norte, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, a área central do Nordeste, principalmente ali na Bahia, Chapada Diamantina, e caracterizando aqui o Nordeste. E temos o outro potencial que é na região sul, observamos aqui o litoral do Rio Grande do Sul, então essas são as regiões que praticamente concentram todos os parques eólicos do Brasil, o Nordeste e o Sul. Um destaque aqui para o estado da Bahia, o Atlas do Potencial Eólico da Bahia, e destaco para confirmando aquilo que a gente falou, né? Diferentemente do contexto do estado do Ceará, o grande potencial eólico da Bahia está no interior do estado, na Chapada Diamantina, né? Que, como vemos aqui, percorre toda a área central do estado e é exatamente aqui onde estão os melhores ventos e é exatamente aqui onde estão os parques eólicos da Bahia. Dando foco aqui no contexto do Ceará, nós temos
inicialmente em 2000, né, foi lançado o Atlas do Potencial Eólico do Estado. Foi um passo decisivo aqui para conhecer pela primeira vez, né, um registro aqui desse grande potencial do Estado. O mapa tem todos os aspectos, né, inclusive a metodologia utilizada, então são usados programas que eles vão empilhando, digamos assim, como um sanduíche, né, digamos assim, diversas informações, né? Então nós temos modelos atmosféricos, modelos de rugosidade, modelos de relevo, então todas essas informações vão sendo reunidas num atlas, vão sendo compiladas, que vai fornecer como produto final, vemos aqui à direita os valores de velocidades médias do vento, né? Então todas essas informações são importantes, né? A questão de pressão atmosférica, a rugosidade, o relevo, todas são informações que vão ter um papel decisivo no regime de vento do Estado. Aqui um pouco do histórico, né? Então observamos que na década de 70 os valores de velocidade de ventos eram a qualidade bastante crítica, porque torres de 10 metros, tá? Então essas torres geralmente estavam localizadas próximas de aeroportos, então a qualidade da medição, o vento já era muito perturbado, a qualidade era questionável, mas é o que havia. Observamos aí que boa parte aí da década de 80, início de 90, não há registro de dados de vento, então é algo que foi simplesmente ignorado, né? E vamos ver aí no início da década de 90 que as primeiras medições de qualidade são feitas, né? Então temos aí um pouquinho melhor, prospecção de potencial, torres de 20, 30 metros, e finalmente apenas só no final da década de 90 é que as primeiras medições aí de qualidade, né, são feitas. Aqui temos aqui estudos de viabilidade, altura 40 a 50 metros, então pela primeira vez torres consideradas, né, adequadas para medição de potencial eólico para parques eólicos são feitas. Então a gente pode considerar aí que o processo todo é um processo muito recente, né? Os dados mais antigos têm 20, 22 anos, e esse início aí, exatamente para esse esforço inicial, foi no contexto da construção dos primeiros parques eólicos do Ceará. Os primeiros parques eólicos do Ceará que ainda estão em operação, né, foram os parques eólicos da Taíba e da Prainha, foram inaugurados em 99. Então a gente observa exatamente as primeiras medições ocorrendo em 98. Né? Então esse é um marco importante. A gente observa, independente aí do período, independente da altura, a gente observa um aspecto interessante que é a característica do vento aqui do Ceará, que é a questão da sazonalidade, né? Então observamos em todos eles têm um comportamento sazonal, baixos valores no primeiro semestre, elevados valores no segundo semestre. Então essa é uma informação que está presente, né, independente aí da altura que se meça o vento, essa sazonalidade está bem caracterizada. Para esse Atlas de 2000, o nível de informação era muito pouco, né? Como nós vimos, o aproveitamento dos ventos para geração de energia elétrica se encontrava os primeiros passos, né? Então, nós temos aqui praticamente apenas 4 torres no litoral do Ceará, torres de 40, 50 metros, o que é muito pouco, né? Temos aqui Acaraú, Taíba, Prainha, Praia das Fontes, né? Como eu falei, Taíba e Praia das Fontes são os primeiros parques eólicos. Perdão, Taíba e Prainha, né? São os primeiros parques eólicos. E vemos que no interior são usadas torres de 10 metros, torres da FUNSEMI, torres que não são para avaliação de potencial eólico para parques eólicos, são
torres utilizadas para fins meteorológicos, mas como diante da falta, né, de dados mais precisos, elas foram utilizadas, mas não são adequadas para avaliação de potencial eólico para fins de geração de energia elétrica. Esses dados iniciais já mostraram, né, algumas informações bastante importantes. Nós temos aqui na figura 18 aqui distribuição de Weibull a 50 metros de altura, litoral do Ceará. Então a distribuição de Weibull é uma distribuição de frequência, né, o chamado histograma. Nós temos no eixo horizontal faixas de velocidade do vento. Então ele vai colocar com que frequência cada faixa de velocidade do vento aparece. Então nós temos aqui, por exemplo, aqui o período julho a dezembro. Então o gráfico está mostrando apenas o segundo semestre, que é o período, como já falamos, de melhores velocidades do vento. Então nós temos de 10 a 11 metros por segundo, nós temos aqui a frequência de 20%. Então isso caracteriza um vento, né, de qualidade muito boa, tá certo? Que é o que realmente, logicamente, foi a base aí da motivação para a expansão do setor. E se na figura 19 embaixo, nós temos de novo distribuição de Weibull, 50 metros de altura, litoral do Ceará, mas apenas para o mês de setembro. Tá? Então vemos que o setembro é o melhor vento. Observamos, por exemplo, ventos de 12 a 13 metros por segundo, aproximadamente aí 29% do tempo. Se nós somarmos aqui de 12 a 14, vamos ter aqui em torno de 55%, ou seja, mais da metade do tempo o vento fica entre 12 e 14 metros por segundo, tá? O que caracteriza aí, deixa sem dúvida caracterizado o vento no litoral do Ceará como um dos melhores ventos do mundo para geração de energia elétrica, exatamente nessa faixa de velocidade que os aerogeradores vão entregar a sua potência nominal. Então, essas primeiras medições já deixaram bem claro o gigantesco, fantástico potencial eólico do litoral do Ceará. Aqui também imagens do Atlas, né, vai mostrando aqui a influência do relevo, né? Então nós temos aqui na figura superior o comportamento aqui da rugosidade nessa camada limite, né? Próximo à superfície. Então nós observamos que valores, se eu instalo meu parque eólico no topo do Anduna, por exemplo, está representado nessa figura do alto, nós temos que valores, os aerogeradores, eles vão estar numa zona, veja que as pás estão numa zona azul, e essa zona azul são onde são encontrados melhores valores de velocidade do vento. Na figura do meio, né, tá aqui representado pela letra A, se eu estou numa região baixa, veja que essa zona azul, essa zona que tem a melhor velocidade, ela vai estar numa altura muito maior, tá certo? Então, as dunas, elas têm esse efeito positivo, né, que o adensamento dessas linhas aqui no topo das dunas, isso faz com que a velocidade do vento seja encontrada mesmo numa altura mais baixa, uma velocidade de vento elevada. Se não há a presença e o terreno é muito liso, é o que a gente vê na figura A, essas velocidades melhores só vão ser encontradas em uma altura bastante elevada. Okay? Aqui embaixo nós temos aqui o perfil, né? No caso aqui a região próxima ao litoral, nós observamos onde está essa linha B. Essa linha B ela passa aqui numa região de dunas, né? Que é bastante comum no litoral do Ceará. Então é exatamente o que está mostrado lá em cima. B. Os parques eólicos são localizados no topo das dunas porque são regiões em que eu encontro velocidades ótimas a baixas alturas. E no caso aqui, a linha A ela está passando por um centro urbano. Né? Veja que está marcada ali de vermelho, uma região, uma determinada cidade próxima do litoral,
e aí a gente vê a consequência disso, exatamente a presença de edificações, de casas, faz com que a rugosidade perturbe o escoamento do vento e eu só vou encontrar velocidades boas a uma altura bastante elevada, o que não motiva, obviamente, a instalação de aerogeradores nesses locais. Aqui uma visão geral, né? Como eu falei, são diversos mapas que são utilizados para caracterizar o potencial eólico do estado. Aqui são altitudes, a gente tem essa visão geral e a gente já adianta aqui que se a gente olha aqui no mapa, o estado será como uma panela, né? Então, panela significa que as bordas são elevadas, temos aqui a Chapada do Araripe, Apodi, Biapaba, e a área central do estado é uma área baixa em modo geral. Lógico que aqui e acolá tem alguns picos, algumas serras, mas de modo geral o chamado sertão central, a área central é bastante baixa, então a gente já antecipa que essa área central do estado é uma área pouco propícia para instalação de aerogeradores. Então aqui mais um pouco, aqui já é o outro mapa da rugosidade, a gente chama a atenção aqui que um dos fatores que afeta a rugosidade do estado, o escoamento do vento, é a questão da estação chuvosa, né? Então, como já vimos no primeiro semestre, a ocorrência de chuvas faz com que a vegetação adquira folhas, né, cresça. Isso altera o escoamento do vento. No segundo semestre, a característica da vegetação do semiárido, para de chover, as folhas caem. Esse comportamento, a simples presença de folhas e a ausência de folhas faz com que altere o escoamento do vento. Então veja aí a influência do clima na rugosidade e consequentemente na velocidade do vento. Aqui nós temos a densidade do ar, a gente vai ver que uma das variáveis que determina o potencial eólico de um local é a densidade do ar, logicamente varia aí do litoral um valor, né? No alto das chapadas já é um valor diferente. Então, também influencia, apesar de, no caso do específico do Ceará, a variação ser pouca pela ausência, né, de elevadas montanhas no estado. E finalmente chegamos aqui ao produto final. Então, nós temos vento médio anual 50 metros de altura, né? Então, confirmando aquilo que a gente falou, os melhores valores de vento no litoral e nas chapadas, e a área do chamado Sertão Central, bastante reduzido o potencial eólico. O mapa, o Atlas fornece potencial para duas alturas, inicial vemos em 50, agora estamos vendo a 70 metros de altura, né? Então, logicamente, quanto mais elevada a minha medição, maior vai ficando a área, porque eu tenho aqui, obviamente, um nível melhor, né? Já que eu estou subindo a altura, então eu posso ter uma área melhor de aproveitamento, mas obviamente fica sempre aquela ideia do melhor potencial no litoral e nas chapadas. Durante praticamente 20 anos, esse Atlas foi a referência, então, com toda a desatualização natural dele, né, então foi necessário um esforço que foi feito, tendo à frente aí o governo do estado, para atualizar essas informações. Então, no ano passado tivemos aqui a excelente notícia, que foi o lançamento do Atlas Eólico e Solar do Estado, né? Esse Atlas está disponível, aqui está o endereço, no site da ADESE, né? Agência do Governo do Estado. Então, eu peço que todos entrem lá no site, deem uma olhada no Atlas, que eu diria uma leitura aí obrigatória para todos que queiram ter uma informação básica aí do potencial eólico, né, solar do estado do Ceará, seja para trabalhos acadêmicos, seja para atuar profissionalmente. Então, eu diria aí uma leitura obrigatória. Entrem no site da ADESE, baixem o programa, baixem o Atlas, perdão, e tem informações extremamente valiosas sobre o setor.
Aqui só para a gente dar um panorama, né? Então, por exemplo, esse Atlas solar eólico, a gente está aqui concentrando na parte eólica, né? Então ele tem, por exemplo, veja que enquanto a versão de 2000 falava de 50, 70 metros de altura, aqui o novo Atlas já fala de altura de 150 metros, mostrando aí a tendência, né, de torres cada vez mais elevadas, porque nós precisamos de potências cada vez mais elevadas. Então, para essa altura de 150 metros, nós temos faixas de velocidade do vento, né? 7 a 7,5, 7,5 a 8, 8 a 8,5, velocidades acima de 8,5. Para cada faixa, nós temos uma área apta, logicamente, quanto maior a velocidade, a área vai se reduzindo. Temos a potência instalada, né? Então vamos desde 41 gigawatts até 6 gigawatts. Velocidades médias do vento aí desde 7,2 até 8,7 metros por segundo. Fator de capacidade que nós já vimos, né? Relação entre a eletricidade gerada e a eletricidade gerada se a máquina operar 100% do tempo em condições nominais. Então o fator de capacidade vai desde 39% até 44% e a estimativa de potencial de geração de energia elétrica de 142 até 362 terawatt-hora, né? Então, se nós pegamos esses dados, de 142 a 31, né? 362 seria aí o somatório total de geração, ok? Então, esses dados são realmente impressionantes, né? Então, aqui tem aqui o comentário, o potencial para geração de energia eólica no continente, somatório total da potência de 94 gigawatts a 150 metros, com fator de capacidade médio de 44. O fator de capacidade médio no Brasil em 2018 foi de 42, enquanto que a média anual mundial, né, situa-se em torno de 25%. Então veja que aí né, a prova inquestionável, o que a gente pode afirmar tranquilamente, o potencial eólico do Ceará situa-se aí, no Brasil, em modo geral, situa-se aí como um dos melhores, se não o melhor do mundo, né? Comparando aí com as médias, a média mundial. Tá? Lembrando aqui também essa geração total de 362 terawatt-hora, a gente comparando, por exemplo, em 2019, como nós vimos na nossa conversa passada, 2019 o Brasil gerou 651 terawatt-hora, ou seja, apenas com potencial eólico, apenas com o estado do Ceará, nós temos condição de gerar aí mais da metade do que o Brasil gerou de energia elétrica em 2019. Né? Então, esses dados são muito importantes, porque muitas vezes né, nós ouvimos algumas palestras, alguns textos dizendo que o mundo se encontra numa crise de energia. Na realidade, não é uma crise. Né? Se apenas o Ceará, só com eólica, é capaz de gerar mais da metade da energia que hoje é gerada no Brasil, então não faz sentido falarmos de crise. Muitas vezes o que se fala de crise é a crise de um modelo, é a crise de uma opção tecnológica, mas nunca a crise total de todas as tecnologias, de todas as fontes de energia. Tá? Então, isso é uma informação importante para a gente trabalhar e divulgar. Aqui o mapa eólico atualizado, né? Então aqui, veja que já estamos aqui, como foi dito, a uma altura de 150 metros, né? Reforçando aí, né? A questão áreas no litoral, chapadas, já uma certa área central aqui surgindo aqui no meio do estado, né? Então, em resumo, litoral e chapadas com as áreas propícias, veja que o destaque aqui é Ibiapaba, Chapada do Araripe, no sul do estado, onde já estão sendo instalados parques eólicos, então a gente observa aí as tendências importantes de áreas para aproveitamento para geração de energia elétrica. Outra informação bastante importante que o Atlas, o novo Atlas eólico trouxe foi pela primeira vez o potencial de parques eólicos marítimos do estado, né? Então, uma informação totalmente nova.
é uma realidade que já vem sendo, né, implementada na Europa, China, Japão, Estados Unidos, são os parques no mar, né? Então temos aqui parques eólicos marítimos do Ceará, distância de até 24 milhas náuticas da linha da costa, né? Então nós temos de novo aqui profundidades, né? Vamos agora trabalhar com profundidades no mar de 5 a 10 metros, 10 a 20, 20 a 35, 35 a 50. A área apta avaliada desde 3.000 km² até 721. Percentual de área apta avaliada. Potência instalável, veja a potência de 19 gigawatts até 4 gigawatts por faixa. Veja o fator de capacidade superior, né? A gente já tinha visto aquela grande vantagem que o vento escoa praticamente sem barreiras. E a geração de energia anual vai desde 87 até 19 terawatt-hora, né, por ano. Então, comentário aqui final: o potencial para geração de energia eólica marítima é de 117 gigawatts, né, seria a soma de tudo. Fator de capacidade médio de 62%. Fator de capacidade médio na Europa, que tem desenvolvimento dessa tecnologia, se torna em torno de 37%. Então, como era de se esperar, também no mar nós temos aí um potencial eólico com um dos melhores do mundo, né? Só com parques eólicos no mar, veja aí o somatório da geração, nós temos capacidade de gerar 521 terawatt-hora, né, por ano. Lembrando de novo, a geração do Brasil em 2019 foi 651 terawatt-hora, então veja aí que somando parques eólicos no mar, parques eólicos no continente, nós temos aí praticamente a capacidade aí de gerar tudo que o Brasil hoje gera de energia elétrica. Então, obviamente, é uma situação extrema, né? Logicamente, na prática, ninguém vai utilizar toda essa área, mas dá uma boa imagem, né? Uma boa ideia desse potencial que está longe de ser esgotado e do incrível potencial que se abre em termos de mercado de trabalho, de oportunidade de trabalho para quem for se dedicar profissionalmente a essa área. Então, aqui é uma representação, como eu falei, um marco bastante importante, né? Sobre toda essa faixa caracterizada por essa plataforma, né, marítima aí, caracterizada por baixas profundidades, né? O mar está relativamente raso, o que obviamente traz uma redução de custos quando a gente pensa aí nas fundações, nas bases que vão ter que ser instaladas. Então está todo aí um campo aí aberto, né, para as gerações futuras aí, um excelente campo em termos de mercado de trabalho, o uso, aproveitamento do potencial eólico marítimo do estado do Ceará. Bom, terminando as nossas referências, né, temos o nosso livro, que é o Geração de Energia Elétrica Fundamentos, que é a base aqui dos nossos textos. O site aqui da empresa fabricante de anemômetros. A dissertação da Tatiane Caroline Carneiro, né, e os dois atos, o Atlas do Potencial Eólico do Ceará de 2000 e o atual Atlas, né, Eólico e Solar de 2019. Né? As fotos são do autor, exceto quando indicado. Então, eu agradeço a atenção de todos. Até o próximo encontro.